Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque em Foco. Meu nome é Douglas, estou aqui com a nossa apresentadora Graziele e a nossa convidada especial, Daniela Romano. Seja muito bem-vinda. E a Daniela, pessoal, ela é uma arquiteta generalista. Algumas das frentes que ela atua: projetos residenciais, clínicas médicas, documentação, regulamentação de obras, imagens 3D. Ela atua em diversas obras, é bem completo o trabalho dela. Então a gente vai estar aqui entrevistando ela vai estar falando um pouquinho do trabalho, né, e tudo mais. Então daqui a pouquinho a gente começa. Antes da gente começar, queria falar um pouquinho sobre a nossa empresa, né? Eu e a Graziele, a gente é da empresa Destaque Arte. Vai estar passando para vocês aí na tela algumas fotos das nossas obras, né? Nós somos fabricantes de revestimentos de gesso, de cimento, então todo tipo de modelo de placa 3D de cimento, de gesso a gente fabrica. Borda de piscina térmica, piso atérmico, pisante, piso drenante. Tá passando aí algumas fotos das nossas obras. Cobogó, que é o elemento vazado. Parte de serviços também, realizamos rebaixamento de teto, sanca, steel frame, o shaft. Então, qualquer modelo que você precisar de placa, a gente consegue entregar para você com um prazo, né, até que razoável, e preço com qualidade, porque nós somos fabricantes. Então, se você está reformando a sua casa, está decorando, precisa de placas 3D, precisa de um serviço de qualidade, pode chamar a gente, que vai ser um prazer estar realizando o orçamento para vocês. Pessoal, falando um pouquinho também dos nossos parceiros, parceiros que fizeram aqui no estúdio da BMC, né? A gente está aqui no estúdio, realizamos a reforma. Então tem diversos cenários aqui, hoje a gente está num dos cenários. Então entramos com a parte de mão de obra aqui do estúdio e tivemos parceiros que nos apoiaram nessa reforma. Um deles é o Borges Pintura, vai estar passando aí o logo deles para vocês. É uma empresa especialista em pintura de qualidade, né? Eles atuam tanto em projetos residenciais, corporativos, com mão de obra bem qualificada em pintura. Então, se você precisa de uma pintura para sua obra de qualidade, pode chamar eles. O Instagram deles é @Borges_Pinturas2009. A nossa outra parceira desse ramo também, que entrou junto com a gente nessa reforma do estúdio, é a DD Cores Tintas e Texturas, uma empresa especialista em tintas e texturas. Então, é a Dilma Dias que está à frente dessa empresa. Você precisa de uma tinta, uma textura de qualidade, com um ótimo atendimento, melhor preço. Pode estar chamando eles ali, o Instagram deles está aparecendo aí para vocês também. E a nossa próxima parceira também que nos apoiou nessa reforma é a empresa de arquitetura, o Estúdio Caingá. Então eles atuam tanto no Brasil quanto no exterior com projetos arquitetônicos, né? Então se você precisa aí de um atendimento, um projeto arquitetônico, pode estar chamando ela também, @Estúdio Caingá. Agora a Graziele vai falar sobre... Graziele, só porque a gente estava conversando antes sobre isso, vai falar sobre a próxima parceira para vocês. Muito boa noite, pessoal. Obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Estúdio Kelly Faria. O Davi vai soltar aí um vídeo sobre os serviços que elas têm no estúdio dela. Pode soltar, Davi. O Estúdio Kelly Faria é um estúdio bem completo, onde você tem todo o cuidado, todo atendimento, day spa, o dia da noiva, massoterapia, tem barbeiro também. Barbeiro, neodesigner, tudo que você precisa para os seus cuidados, feminino e masculino. Lá ela atende criança também. Então o Davi vai soltar aí, ó, um pouquinho do Estúdio Kelly Faria. Olha só o que temos por aqui. Spa, um momento completo de relaxamento e renovação. Massoterapia, alívio das tensões e bem-estar para o corpo. Nanoestria, tratamento moderno para reduzir as estrias. Left lift, cílios curvados e destacados sem alongamento. E no seu cabelo temos corte, químicas e tratamento que valoriza a sua beleza. Nas suas unhas temos esmaltação e cuidados para mão e pés impecáveis. Dia da noiva, um atendimento especial para o seu grande dia. E para você que chegou até aqui, garante 10%
10% de desconto em qualquer procedimento. Mostre esse post no atendimento e aproveite! Venha você também viver essa experiência com a gente. Vem! Pessoal, é isso aí. Como eu disse para vocês, lá é um lugar bem completo, tem todo atendimento personalizado. Além de todo esse cuidado, você também é muito bem recebido do início ao fim. Você que ainda não conhece o Estúdio Kelly Faria, não deixe de agendar o seu horário com ela. O Davi vai estar colocando aqui qual é o arroba dela, @Kelly Faria Estúdio. E não deixe de falar que foi através do programa Destaque em Foco ou através da Grazi, para você garantir o teu desconto especial. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai iniciar aqui a conversa com a Daniela. Novamente, seja muito bem-vinda. Queria que você contasse pra gente, pro pessoal que está assistindo a gente, um pouco da sua trajetória, sua história com a arquitetura, né? Quando e como você entrou nesse ramo e também a importância da arquitetura na sociedade, né? Porque às vezes a gente vê, vamos dizer assim, muito preconceito, né? O pessoal, arquiteto, ele só vê planta, ou só fala, coloca isso aqui, coloca isso aqui ali. Mas é muito mais profundo que isso, né? Então, pode começar contando sua história, pessoal, a importância da arquitetura. Bom, meu nome é Daniela, eu estudei em Niterói, no Rio, me formei lá. E voltei para São José, sou daqui, voltei em 2015. Lá mesmo eu fiz bastante estágio, trabalhei em vários lugares diversos na área da arquitetura. Lá eu trabalhei até com arquitetura naval, inclusive. Reformando lá navios, fazendo decoração também. Legal. Tem uma parte de habitação nas plataformas de petróleo, principalmente da Petrobras, a gente fazia, então reformava isso. Cozinhas, quartos, a gente chama de casario. E aí eu acabei voltando para cá por acaso, porque nessa mesma área da arquitetura naval, eu fui trabalhar numa empresa em Atibaia, que ainda existe lá, e é uma empresa que faz fabricação de material e também prestava serviços nessas plataformas. E quando eu saí da empresa, eu acabei vindo para cá para passar um tempo, passar umas férias, né, porque minha mãe ainda estava aqui, minha família, e acabei ficando aqui. E aí resolvi empreender, né, lá eu trabalhava CLT nessas empresas. E quando eu voltei, eu resolvi trabalhar por conta, né? Virar um profissional liberal. Que grande parte dos arquitetos trabalham dessa maneira. Sim. E o que você falou é muito importante. As pessoas, às vezes, não sabem muito bem o que o arquiteto faz, né? Ou acham que é só isso, fazer um desenho. Mas isso aí tudo baseado em estudos, de acordo com o local, do que vai ser usado. Por exemplo, vocês estão reformando aqui esse estúdio. A pessoa que fez, como é o nome da... Estúdio Caingá. O Estúdio Caingá teve que pensar aqui qual que era a proposta, a iluminação, a parte acústica, a parte de ser um ambiente aí modular, que você aluga aí para várias coisas diferentes. Então, teve todo aí um briefing relacionado a isso, né? Uhum. Para chegar aí, não, é isso que vai ser desse jeito. Aí para vocês poderem executar a obra em seguida. E aí, vocês sabem também que tem que gerenciar essa obra, né? Precisa coordenar os serviços, as tarefas, né? Primeiro você vai lá, faz a placa, depois vem outra pessoa fazendo acabamento. Então tem uma integração nos serviços, né? Porque a gente não começa e termina tudo de uma vez. Sim. Não é um de cada vez na obra, né? As pessoas se misturam ali. Sim. Tudo de uma Precisa, vez, né? Precisa. O eletricista vem, depois vem o GC, depois ele volta, tem que fazer isso e aquilo. Então, a formação do arquiteto, ela é muito ampla, né? A gente trabalha desde cenários para televisão, aqui também tem vários cenários, né? Trabalha com vitrine também, além de projetar casas, ambientes, espaços, dentro das aeronaves, dentro dos navios. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente estuda a base. Obviamente que tem aí pessoas que são mais específicas para cada área, vão estudando aquilo e focando mais lá, ou em residência de alto padrão, ou casas populares, ou interiores. Tem gente que foca em fazer apenas iluminação. Estou falando apenas, né, porque a pessoa estuda muito para isso, sabe provavelmente tudo, ou quase tudo sobre aquilo. Tem que ficar antenado nesse mercado também, né? Dessas diversidades da profissão. Uhum.
E, assim, cores e texturas influenciam em cada projeto? De acordo com iluminação ou não? Se você procurar até na internet mesmo, você percebe que a própria tonalidade da luz, da lâmpada, ela modifica as cores, né? Apesar de também você enxergar uma cor, eu outro tom e ele outro tom, a luz também modifica isso, né? O tom verde, a luz do sol, a luz natural. Então, às vezes você, não pensando nisso, ou não sabendo que isso existe, escolhe lá uma cor que na loja estava linda, você chegou e passou na sua parente, nossa, mas não foi essa cor que eu comprei, não foi isso, é outra coisa, porque a iluminação da loja era diferente da que tem na sua casa. É isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, de acordo com o cenário, digamos assim, seria necessário uma luz mais quente ou uma luz mais fria, porque vai interferir, querendo ou não, vai interferir na tonalidade ou no resultado final de cada projeto. Sabe que, falando da parte de vigilância sanitária, por exemplo, tem salas que está escrito lá que você tem que tomar cuidado para aquela iluminação não alterar a cor da pele do paciente, porque isso é importante lá naquele lugar, para você ver o estado que ele está. Sei lá, uma pessoa que de repente vai desmaiar lá quando tiram sangue, sei lá, toma uma injeção, você percebe que ela vai ter uma palidez ali. Então, isso é importante até para isso, né? Para você ver como que a pessoa está naquele momento. Interessante. Sim, bem interessante. A gente vê as coisas que a gente nem percebe. Então, depende muito do ambiente, da proposta do ambiente, né? O hospital é um cenário, um estúdio como esse é um cenário, uma casa é outro, uma empresa também tem normas, né? Tem normas, tem parâmetros, tem gente que estuda isso, que foca nisso, e aí é mais especializado ainda, né? Por exemplo, um salão de beleza, você não pode colocar certo tipo de luz que dá sombra, né? Porque pode atrapalhar a pessoa que está fazendo ali um procedimento estético. Então, isso também é importante. Obviamente que também tem lugares que não posso com tanta iluminação natural, eu tenho que diminuir, eu tenho que ter uma persiana aqui para cobrir isso, um blackout. Então, também é uma coisa importante, né? E os materiais, texturas, tem coisa que reflete mais luz, menos luz, cores também, né? Cores mais claras, mais escuras. Então, tudo isso relacionado às cores é importante ser pensado. É bem relevante, né? E sobre essa questão da especialidade, né? Você é o que eles chamam de arquiteta generalista, né? Que é essa parte que abrange várias coisas dentro da construção civil. Conta um pouco pra gente o que é ser o generalista e todos os ramos que você atua também. Uhum. Eu já construí algumas casas por aí, fazendo desde financiamento para a pessoa, né? Dos bancos, fazendo a planta, em seguida aí executando a obra, fazendo planilhas de custos, então gerenciando aquilo, é um turnkey, uma chave na mão que a gente chama. Então você chega aí com uma demanda, às vezes a pessoa tem um terreno, às vezes não, tem que procurar também. Isso fazer também o processo desde o zero, né? É isso, também é uma coisa que a gente ajuda aí. É bem diferencial pessoa, mesmo, né? Então você pega desde o comecinho até a entrega da chave. Isso, exatamente. E aí é um tempo longo que você fica com essa pessoa, né? Com esse cliente. Porque não se constrói uma casa assim, apesar das tecnologias, tão rápido, ainda mais envolvendo todos os projetos, essa parte de financiamento que é uma coisa mais burocrática. Né? É mais burocrática, então tem um prolongamento aí no tempo de espera disso uhum. também. Na verdade, acho que a maioria dos clientes até preferem, né, fazer tudo com uma empresa só, do que ficar várias empresas entrando em sua obra. Acaba sendo mais fácil, mais cômodo para o cliente, né? É porque se ele faz tudo separado, é ele que vai ter que administrar esse tanto de gente, né? Então, se ele contrata uma pessoa para fazer isso, ela que vai administrar o pintor, o pedreiro, o gesseiro, os materiais, a compra de material. Ela vai administrar lá o dia que vai fazer a vistoria do banco. Então, é menos trabalho, né? Uma pessoa que trabalha aí 8, 12 horas por dia não tem tempo de fiscalizar uma obra, né? Ela realmente precisa contratar alguém para que dê tudo certo, porque a gente está cansado de ver aí vídeo na internet de coisas que estão sendo feitas erradas, ou o cara fala que fez, a pessoa vai lá, puxa a fundação da casa, sai na mão, porque ele não fez, ele fingiu que fez para receber aquilo, né? Isso é uma coisa... Não vou nem falar que é criminoso, porque isso é óbvio, né? Mas isso coloca a vida das pessoas em risco, né? Sim. Já teve algum cliente que você pegou alguma obra já em andamento
e vocês tiveram que refazer alguma obra, assim? Nossa, eu já fiz tanta coisa. Várias, Eu né? não me lembro. Não me lembro de ninguém assim agora. Mas não tem problema, né? Às vezes a pessoa se indispõe até pessoalmente com a outra. É um relacionamento longo mesmo. E é uma coisa que envolve aí uma parte financeira, um investimento alto. Então, como a pessoa às vezes não sabe muito bem o que está fazendo, né? Às vezes a pessoa quer administrar sozinha e começa a virar um problema, ao invés de virar um sonho, né? Sim. E uma coisa que a gente estava conversando até com uma amiga nossa, que ela é dona de uma marmoraria, essa semana a gente estava conversando com ela, e nós, né, nossa empresa, no caso, entra com a parte final ali do acabamento. Mas no caso, você com essa consultoria, vamos dizer assim, desde o começo ao fim, é legal o cliente fazer tudo com uma pessoa só, justamente por isso. Porque a obra, muitas vezes, para o cliente é cansativo também. Assim, ele tem problema com um prestador, aí tem problema com o outro, aí na hora que chega em determinada parte da obra, ele já está desgastado, aí chega para fazer o acabamento, por exemplo. Aí ele não quer nem conversar direito com você, né? A gente vê. Ele já chega todo calejado, já. Não aguenta mais. Tive calote, tive aquilo. E aí ele vai... Tô pagando isso pela segunda vez? Sim. Porque eu não gostei. A gente escuta muito disso. Porque às vezes ou a pessoa não gosta, ou ela... A comunicação também é muito importante. Sim. Às vezes, e como o projeto é importante, né? Às vezes ele fala para você, nossa, eu quero isso aqui, eu cheio de faixinha. Ele pode falar assim, você vai falar, nossa, entendi o que ele quer. Você quer que cor? Eu quero uma cinza, uma azul e uma preta. Você vai lá e faz o que ele pediu. Mas você entendeu, não foi exatamente o que estava na cabeça dele. Às vezes a faixa está larga, ela está estreita, o azul está menos azul, ou está mais claro, não era aquilo que ele estava imaginando. Então, aí a gente entra no projeto 3D, que também é bem importante, porque não é todo mundo que consegue imaginar aquela obra pronta, né? É isso que eu ia falar. É muito importante, igual nós, por exemplo. A nossa especialidade é vender peças, né? Fabricamos e vendemos. Já aconteceu várias vezes de cliente perguntar para nós, mas tem como você fazer para a gente um projetinho de como ficaria na minha parede, para eu ver? Porque uma coisa é ele ver no catálogo. Outra coisa, ele vê no ambiente dele como vai ficar. Então, esse serviço que você oferece aos clientes é muito importante. Bastante clientes nossos já pediram isso, Verdade. Já perguntaram se a gente fornece esse tipo de serviço. E, realmente, nada melhor do que você ver como vai ficar no teu ambiente pelo projeto 3D. Às vezes a gente dá uma ideia para o cliente, coloca esse revestimento aqui. Ele fala, será que vai ficar bom? Acho que não, ainda é branco, né? Branco tá bom, combina com tudo. Aí quando você coloca aquilo numa imagem fotorrealista, ele, nossa, ficou legal mesmo, tem razão. Né? E isso do 3D, no ambiente, um catálogo é muito diferente da vida real. Você não tem muita ideia da proporção daquilo, né? A gente que já faz isso faz um tempo, a gente tem, né? A gente sabe quanto. Se você falar, aquilo tem 30 centímetros, é fácil para você que trabalha com isso realizar aquilo na parede que você está vendo, né? Então, o projeto 3D soluciona esse problema, né? E até com o projeto 3D tem gente que não consegue visualizar muito bem. Não, exatamente. Inclusive, teve uma cliente nossa, lá do Golf 3. Ela havia escolhido, inclusive foi o modelo que está aqui, Colmeia. Ela pediu para fazer, foi até a arquiteta dela que fez, o simulado, como ficaria na parede dela. Quando ela falou para mim dessa placa lá, eu já tinha imaginado que não ficaria legal. Eu colocaria um outro modelo. Mas ela falou, Grazi, eu pedi para ela fazer como vai ficar. E a cor que ela escolheu também era uma cor que não iria favorecer. Quando a arquiteta dela fez, enviou para ela me enviou, ela falou, Grazi, o que você achou? Eu falei, então, o que você achou? Porque Devolve a pergunta. Eu precisava que ela falasse, porque senão eu ia falar, tipo assim, que eu estou influenciando, mas desde o começo eu já não tinha gostado. Ela, Grazi, sinceramente, eu acho que não ficou legal. Eu falei, então, eu também achei que não ficou legal. E realmente não ficou legal. Ficou muito carregado para o ambiente que ela queria algo mais sereno. Aí, onde ela foi, fez uma simulação de um outro modelo e ficou top. É legal trabalhar junto, que aí você vai lá e fala, eu tenho esse modelo aqui, o que você acha? Passa aí para arquiteto, ou você fala direto, que é mais fácil, né? Sim. Então, tem uma arte de gerenciar pessoas, né? O cliente, é o pedreiro, é o empreiteiro, é tudo, né, que está envolvido ali. É o entrega de material que não chegou, o cara vende depois que ele fala que não tem, que vai chegar daqui a um mês. Sim. E essa coisa até de honorários mesmo, de você falar pro cara, não vai dar para liberar não, isso daí não tá bom, pode melhorar, porque
é diferente você falar com alguém que sabe o que está fazendo, que já viu isso muitas vezes, porque às vezes as pessoas agem de má fé mesmo, não, é assim mesmo que é, desse jeito que faz, depois não sei quem vem, o próximo vem arruma. É sempre assim. É sempre Pintor o próximo. arruma, Sempre sobra pro pintor. É sempre o pintor, né? Sempre. Oi? Mas Coitado. é bem assim, interessante. Como é que é o nome do rapaz da pintura aqui? É o Borges. O Alexandre. Borges. Borges. O Alexandre arruma. Segura, Borges. Eles sempre lutam, né? Mas é bem interessante, porque, por exemplo, dá um exemplo bem simples. Por exemplo, você vai, pinta a unha. Não gostei, você vai lá e tira. Agora, se você escolhe um revestimento, qualquer coisa dentro da tua residência, você não gosta, depois de pronto, como que faz? Ali tem um custo, tem um tempo. Então, nada melhor do que fazer o projeto antecipadamente para você ver como vai ficar e ser certeiro naquilo. Ainda assim, corre o risco de, no projeto, isso que eu ia perguntar para você, já aconteceu alguma vez, de no projeto 3D, o cliente gostar e quando foi feito a instalação, Não gostou. ou aí o cliente, mas não era assim que eu queria. Eu não digo não gostar, porque isso é difícil, né? Porque a gente vai fazendo o projeto até a pessoa gostar. É difícil eu liberar a obra sem ter certeza que a pessoa gostou muito daquilo, justamente por essa visão, né? Eu sei que isso tem investimento, tem um tempo, a pessoa quer se mudar, né? Ela quer deixar aquilo com a cara dela, eu não posso fazer um projeto que é a minha cara, não sou eu que vou morar lá. Tem gente que chega, eu quero igualzinho. Eu falo, mas eu não posso copiar o projeto de outra pessoa. Já peguei cliente assim, eu falo, não posso copiar. Não tem jeito, você vai ter que falar com essa pessoa para fazer para você. A gente pode usar isso de inspiração, porque realmente a gente olha coisas, vê coisas. Tanto que tem muitas feiras de arquitetura por aqui que servem para isso, né? Mas não dá para copiar. Sim. Agora, da pessoa, não gostei agora, não. Talvez ela, nossa, achei que ia ficar diferente, essa coisa da cor, talvez. Expectativa dele. Essa coisa da cor, porque é um software, né? Uma tela de celular. A minha tela é uma cor, a sua é outra, cada uma tem um brilho. É igual aquela também coisa tem isso, né? que falamos no início. Às vezes, ela viu, ela gostou ali no projeto, mas a questão da iluminação, às vezes você até fala, aqui seria ideal tal iluminação, uma iluminação mais fria. Mas daí ela fala, não, mas eu gosto de uma iluminação mais quente. Aí não vai ficar tão como esperado no projeto. Eu acho que o que dá mais distorção no caso do projeto em 3D é porque é uma câmera filmando aquele ambiente que eu modelei num ambiente de 3D. E isso aí dá distorções, né? Até se você vai tirar uma foto, uma selfie, tem uma distorção da lente. Sim. Isso é uma coisa que às vezes pega um pouquinho, né? Porque a pessoa às vezes fica no projeto 3D, ela fica, nossa, mas tá apertado, mas tá pequeno. Aí eu tenho que abrir a planta e mostrar, não, aqui tem 1 metro, tem 80, tem tanto. Isso aí é uma porta, para a pessoa conseguir imaginar aquilo melhor. Porque às vezes no 3D mesmo parece que, por exemplo, quando a gente faz um 3D de um banheiro, é um ambiente muito pequeno. Quando você vai tirar uma imagem daquilo, fica tudo muito apertado ali. Sim. Então também não é só o projeto 3D, isso daí tem que ser um trabalho conjunto com a planta, né? Com aquela coisa que você vê de cima, para a pessoa entender o espaço que ela vai ter para andar ali. Bem bacana. Uma dúvida que eu fiquei também sobre a parte da aquisição no terreno, por exemplo. No início, você também trabalha com essa parte? Por exemplo, a pessoa está procurando um terreno, de auxiliar ela ali a achar e tudo mais? A gente tem alguns parceiros que trabalham com isso, né? Que a gente indica eles, porque não é meu nicho e eu vou gastar um tempo com aquilo. Aí, geralmente, ou eu indico alguém, ou ela acha um corretor de imóveis. E eu já fui, que eu faço bastante, é ir ao local, ir ao terreno, que às vezes a pessoa fica em dúvida, é esse ou esse? Aí vamos lá ver. Olha, esse aqui é melhor, por causa do norte, a janela, a altura, a fundação vai ser mais econômica, ou esse aqui tem uma vista que você gosta, que a gente já está conversando com a pessoa, a gente já tem ali um relacionamento de se conhecer, né? Já estou entendendo bem o que ela está querendo dessa casa, se é uma casa para vender, se ela vai morar, se vai alugar, se ela vai fazer um Airbnb. Então, tudo isso também é importante na hora de você escolher o local desse terreno, o terreno. O plano, de repente, esse aqui é um pouquinho mais caro, mas você vai gastar menos com a infraestrutura e estrutura da casa. Então, a gente faz essa análise também. Legal. Mas a venda eu não faço. Eu também posso indicar alguém que tem alguém que está vendendo um terreno aqui, vai lá ver. No máximo um acompanhamento ali, né? Vou lá ver, já ajudei a escolher várias vezes nessas horas aí, já fomos decisivos para escolher este ou aquele. Em questão assim, no acompanhamento, por exemplo,
Às vezes, já aconteceu em clientes que fomos, o cliente, às vezes, ele faz... O cliente, ele foca em... eu gostei desse terreno, mas em questão da iluminação natural. Por exemplo, aí ele vai na planta, ele escolhe que quer a cozinha em tal localização. Só que ele não se atentou que ali onde ele escolheu a cozinha é onde vai bater sol o dia inteiro. Algo assim. Vocês conseguem também estar instruindo, ajudando o cliente com esse tipo de como que se diz? De problema, entre aspas, né? Porque muitas das vezes o cliente não sabe ou não se atenta a esse detalhe. Então, eu já vi clientes que às vezes escolhem e aonde ele escolheu colocar a sala, até mesmo o quarto, é onde bate sol o dia inteirinho. Então, às vezes, é uma localização onde que ele colocou tudo de vidro para ter uma visão bonita, porém, ele tem que colocar a cortina e ficar o dia inteiro com a cortina fechada, porque bate sol o dia inteirinho. Ele não consegue aproveitar aquela vista. Isso tem a ver com a região também, né? Se for um lugar mais frio, isso é um ponto positivo, por exemplo. Se é um lugar mais quente, já não é tão bom. Então, tem a ver também isso. Agora que a gente faz um projeto de arquitetura, a gente vê onde é o norte, onde o sol nasce, o sol se põe. Ou, por exemplo, se é uma pessoa que ela trabalha o dia todo, só chega em casa à noite, ela vai morar ali, a cozinha dela não tem problema. Geralmente, a gente deixa essas áreas de serviços viradas para o norte mesmo, né? Mas tem gente que, eu adoro ver o sol nascer da minha janela. Então, aí você precisa criar artefatos para minimizar esse problema. Colocar aí uma platibanda grande, uma varanda na frente, que isso já vai impedir o sol de entrar. Colocar um brise na janela. Colocar um pergolado sem um vidro, né? Só a parte ali das pérgolas, para diminuir essa entrada de calor. Então, não é que não pode. Pode. Como eu falei, o projeto é para a pessoa. Ela que tem que saber o que ela quer. Tem coisas que eu vou dizer, olha, talvez aconteça isso. Você acha que isso é bom para você? Às vezes a pessoa muda de ideia, né? Às vezes a gente tem que fazer a pessoa mudar de ideia também. Sim. Tá vendo, pessoal, que está em casa? Por isso que a importância de ter alguém que tem experiência, né? Porque as poucas vezes que eu vi esses casos, são pessoas que não tinha ninguém profissional acompanhando. As pessoas hoje tem tudo na internet, né? As pessoas podem ir lá e pegar uma planta. Inclusive, vendem projeto. A pessoa fez um projeto, coloca lá e vende, mas não é todo projeto que serve para todo terreno, que é o que você falou. Às vezes o terreno está num ângulo ali que não está privilegiando ninguém. Sim. Às vezes o quarto vai ficar o dia inteiro escuro, frio, e chegar à noite, o lugar é gelado, não aqueceu nada ali. Então, o material de construção também é importante, né? A metodologia, a gente hoje em dia tem bloco de concreto, tem bloco cerâmico, que é o tijolo, tem casa pré-moldada, né, pré-fabricada, tem de madeira, tem de drywall, de steel frame, tem muita coisa, né? Tem de placa cimentícia mesmo, que é aquelas, né, de cimento pré-moldado. Então, tem muita coisa. Isso daí também é muito importante pensar antes, né? O custo-benefício. Quando a gente fala custo-benefício, as pessoas tendem a pensar que é o mais barato. Não é isso. Uma casa de bloco de concreto nesse lugar aqui, vai ficar muito quente e muito frio. É isso que eu estou esperando para minha casa? Eu quero uma casa que eu vou ficar muito tempo aqui, eu trabalho home office. Então, tudo isso é importante. Tem gente que quer um espaço para trabalhar em casa, tem gente que quer um banheiro imenso, tem gente que quer um banheiro pequeno, tem gente que tem muito gosto diferente, né? Como eu disse, é importante o acompanhamento de um profissional. Não ir apenas lá no YouTube pegar uma planta, gente, porque, assim, às vezes, eu falo porque eu já vi casos acontecerem. Às vezes a pessoa quer economizar em questão de não investir num profissional, só que daí depois lá na frente tem as consequências. Aí é pior. Eu já fiz projetos e a pessoa, mas muda essa janela para cá. Aí eu já expliquei assim, falei, olha, eu vou colocar, mas se você fizer essa janela assim, você vai ficar com a impressão que tem alguma coisa errada aqui na sua casa. Você não vai saber o que é. Você vai entrar e vai falar, nossa, tem alguma coisa estranha. O que é isso? O que está fora do lugar? Então, essa visão também é um diferencial, né, que a gente consegue ter com muito tempo de trabalho, né?
tem gente que faz uma casa sem arquiteto, faz 2, faz 3. Na quinta, ele já está aprendendo alguma coisa mesmo, porque... Mas você vai ficar construindo 5 casas para uma dar certo, né? É bom pensar isso desde o começo. Inclusive, como eu te falei, na escolha dos materiais, a gente estuda materiais, desenvolvimentos, tecnologias. Hoje em dia a gente faz casa tudo reto, né? Sem telhado, sem nada. Então, tem que pensar em outras coisas para cobrir essas janelas. Tem que pensar na manutenção da casa, porque você não constrói a casa uma vez e fica para sempre sem fazer mais nada nela, né? Existe uma manutenção que demanda uma janela de madeira que não é a mesma de uma janela de alumínio, que não é a mesma de uma janela de ferro. A segurança também das 3, né? Cada uma é de um jeito diferente. Então, tudo isso tem a ver também com o local que você vai fazer essa casa. Tudo muito importante para o desenvolvimento desse projeto. E ficar com a sua cara, né? Porque se você pegou isso na internet, ele não necessariamente vai atender suas demandas. Existe uma possibilidade daquilo não ser para você. O quarto é muito grande, a cozinha é muito pequena, a sala está longe do banheiro. Então, não que essas coisas sejam ruins, mas talvez não sirvam para a sua família, para a quantidade de pessoas que tem na sua casa. Porque não é só o belo. Tem que ficar bonito também. É o aconchegante também, né? Tem que ficar bonito. Sim. Mas tem a funcionalidade, que é extremamente importante. Afinal, a gente habita nesses lugares há muito tempo, né? E eu acho que com a pandemia a gente começou a perceber mais isso, que a casa é importante. O pessoal ficou mais em casa. Inclusive, a nossa empresa nasceu na pandemia. O pessoal começou a ficar mais em casa, aí começou, né? Vamos mudar aqui, vou tirar não aqui. Não aguento mais essa parede que sem nada. Eu quero botar um quadro, eu quero colocar uma coisa. Foi a época que a gente trabalhou dobrado. E eu acho que é o equilíbrio, então, entre a beleza e funcionalidade, né? Você falou. Eu não sei se nem é equilíbrio, porque talvez não tenha, né? Não tem. Às vezes tem gente que fala, eu quero porque é bonito. Eu sou mais do funcional. Eu acho muito importante isso funcionar. Ainda mais essas coisas de iluminação natural, ventilação natural, ter janela em todos os ambientes. Além da prefeitura da cidade, nossa cidade ser uma cidade certificada aí como Smart City, ou seja, está pensando em tecnologias sustentáveis, em desenvolvimento, isso tudo é muito importante para a sua saúde. Sim. Existem vários estudos aí que natureza, iluminação natural, ventilação, plantas no ambiente, você não ficar trabalhando voltado para a parede, coisas que aumentam a produtividade, diminuem a produtividade. Saúde mesmo, né? Higienização do ambiente, né? A luz, o sol, a ventilação, ela higieniza o ambiente. Então, é muito importante você pensar nisso, né? Não adianta colocar uma janelinha pequenininha no seu banheiro imenso, porque aí vai mofar o seu teto aí quando você tomar banho, porque não vai ter ali vazão para sair esse vapor, né? Vai demorar muito para secar e logo vai molhar de novo se tiver mais gente nessa casa. Vou colocar o box até o teto, o que isso vai mudar? Eu tenho uma janela nesse box? Talvez não seja uma boa ideia. Na minha casa eu fazer isso. Ou se eu for fazer isso, eu já tenho que pensar num teto diferente, que comporte esse tipo de situação, de não ter ali uma troca de ar, né? Essa umidade ir embora com facilidade. Ou deixar o box aberto depois que eu tomei banho, ou pensar num material diferente que não vai poder ser gesso, né? Sim. Que não tem nada a ver com molhado, né? Eu já cheguei em lugar que a pessoa queria passar gesso no banheiro ali. Eu falei, não vai fazer isso. Isso aí tem tudo para dar errado. Sim. Não é você que vai limpar esse banheiro, só você? Se for, ok, você vai ter o cuidado, vai ter ali, saber que isso é assim. Se não for você, vai ser outra pessoa que vai jogar em tudo. Então, na verdade, o banheiro não é indicado gesso. Por quê? Com o próprio vapor. Eu falei, não vai fazer isso. Com o próprio vapor, né? Até mesmo o teto. Mas é no teto, não tem. Mas o próprio vapor é úmido. Então, o que é indicado? A placa verde. A placa verde é a placa RU, resistente à umidade. Não quer dizer que você pode ficar jogando água, mas ela é resistente. Eu já tive gente que pegou isso, falou isso para mim. Nossa, mas essa tinta é a prova d'água. Eu fui lavar a parede e está cheia de bolha. Eu falei, mas não é assim. Não é assim, não é para lavar, gente. Não é para jogar água. É só um pano molhado, que ela vai limpar a sujeira. Para você ver o desconhecimento das pessoas, né? Sim. Você achar que tinta lavava para lavar. Na verdade, se você pensar friamente, parece que é meio óbvio que é para lavar, né? Porque o nome é esse. Então, não vou nem dizer que está errado a pessoa pensar isso, né? Sim. A gente tem o papel de explicar para ela que não é isso. Conta um pouquinho pra gente também sobre o seu trabalho na parte da construção. Tem a parte de gerenciamento de obras, né, e tudo mais. Como que...
Ai, sabe que eu gosto bastante? Estou com saudade, viu? Eu tava pensando esses dias, que eu já subi muita laje, viu? Nossa, é muito divertido trabalhar em obra, né, gente? Sim. Muito estressante também, né? Também. Mas é muito divertido. Sempre tem novidades. Sempre tem novidades, né? Mas é bom, você sempre acompanha ou acompanhava, colocava a mão na massa também. Não consigo ficar sem fazer nada. Volta e meia eu tô carregando um bloco para lá e para cá. E como que é a visão do pessoal de fora, principalmente eu falo porque eu também, eu vou para a obra, coloco a mão na massa, às vezes a pessoa olha e fala assim, sério? Você vai fazer isso? Já estou fazendo. Teve até um caso de uma cliente, o andame estava montado, eu morro de medo de altura, gente, morro de medo. Mas eu fui obrigada a aprender, não a perder o medo, mas a, enfrentar. Aí teve uma vez que eu estava na obra e eu precisava levar o material lá para cima, eu subi bem rapidinho. Aí a cliente, nossa, ela parece um hominho, né? Eu olhei e falei, como assim? Para mim era normal aquilo. Ela falou, Grazi, está parecendo um hominho subindo o andaime rapidinho, desce, pega a ferramenta. Falei, para mim está normal. Então, assim, dependendo da obra que a gente vai, as pessoas olham e admiram. Ou, dependendo da obra, as pessoas olham e falam assim, nossa, ela é louca. Como assim? Uma mulher. Mas nós, mulheres, fazemos tudo como os homens também fazem. Ou até melhor. Quando eu faço aprovação de projeto na prefeitura, a gente é obrigado a assinar como responsável técnico pela execução. A gente não, né? O cliente, né? O proprietário, ele é obrigado a ter um responsável técnico pela execução da obra, pelo projeto. E aí, às vezes, a gente é contratado para fazer o da execução também. Então, eu tenho que fiscalizar isso, porque eu estou assinando que aquilo, eu sou responsável técnico, eu tenho que cuidar da técnica, né? Eu estou dizendo que eu estou vendo que aquilo está sendo feito de maneira correta. Então, a gente vai lá, ver se está tudo... A amarração de ferragem está correta. Às vezes, para otimizar os custos da obra, o engenheiro ele não desenha todas as vigas iguais, ele desenha ali umas maiores, umas menores. Às vezes tem 3 ferros em cima e 2 embaixo, às vezes tem 2 embaixo e 3 em cima. E isso aí é danado para os meninos da obra falarem, não, eu sei como é que é. Eu falo, mas você sabe ler projeto? Não, mas a outra casa que eu fiz era 3 para baixo. Sempre. Não, mas não é assim, não é assim, tem que ver o que está desenhado, não é assim que trabalha. Eu falo lá, física não é assim na sua cabeça. Eu escuto muito isso, viu? Não, eles não sabem ler projeto. Não, eu sei fazer, mas como assim? Você tem que ler o projeto. Olha, eu fiscalizava uma obra no Alphaville que tinha era um terreno que era descendo, né, declive. E aí embaixo era uma área de lazer que tinha uns 5 metros de altura e depois mais 3 que era casa. Aí tinha uma viga aí. Aí eu falei umas 10 vezes para o empreiteiro, eu falei, quando você for montar essas vigas, você me avisa um dia antes para eu vir aqui acompanhar vocês, para eu falar que lado que é isso. Não, tá bom. Ninguém me avisou. Mas aí eu fui lá no outro dia que estava montado. Eu cheguei lá, estava montado de cabeça para baixo. Não. Aí você imagina, na ponta, um negócio com 8 metros de altura. Tinha o quê? Uns 15 metros a viga. Falei, sinto muito. Vai ter que, né? Ou desmonta e vira, ou tira o ferro de cima e mais embaixo, enfim. Assim não vai ficar, né? E nisso tudo quem fica no prejuízo? O cliente, porque vai ter que gastar mais material. Não, porque eu não deixo muito, né? Aí a gente pega o mesmo material, o tempo, mas eu fiquei mais preocupada com o risco de vida daquilo, né? Porque venta, uma coisa no alto, um trabalho em altura, uma coisa arriscada que não precisava ter sido desse jeito, né? Já podia ter sido certo a primeira vez. Isso bastante vezes acontece, eles colocarem a viga ao contrário. Aí eu estava fazendo esses dias aqui também. Aí eu cheguei, o pedreiro falou, você colocou certo isso aí, Manuel? Ele falou, coloquei. Eu falei, deixa eu ver. Aí eu falei, essa aqui é 3 para cima e lá é 3 para baixo. Ele, não, mas não é igual? Eu falei, não, é igual. Mas aí ele me chamou mesmo para acompanhar e ele estava com ela no chão ainda, né? Então ele já montou certo. Teve que virar uma, talvez, mas eram 3 metros. Então, essa coisa que também muito importante, impermeabilização de fundações, porque isso é um problema que dá uma patologia imensa na obra depois. E não dá para consertar de maneira fácil, nem dá, né? Eu já vi uma residência muito linda, grande, toda perfeita. Aí a gente entrou na parte do acabamento, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, olha esse chão, né? Na parede, na verdade. Até quase a metade da parede, até então não estava tendo época chuvosa.
Depois começou. Aí foi onde que ainda estava a parte de acabamento ainda, a gente ia entrar na parte do gesso, né? Quando vimos, falei, gente, olha que judiação. Aí eu falei, pedreiro, e daí? O que dá para fazer? Ele falou, não tem o que fazer. Porque isso aí foi na fundação, tinha que ter feito na fundação. Agora, o que dá para fazer é passar algum produto, vai aguentar um pouco, mas vai voltar a ter problema novamente, porque tinha que ter feito na própria fundação. Agora tem algumas tecnologias que eles, né, alguns produtos que fazem esse preenchimento. Nunca usei, então não sei a eficiência, né? Só vi na internet mesmo. Não vi alguém que usou para resolver um problema que estava próximo de mim. Assim, falando um pouco sobre desafio, qual foi a obra que você teve assim um desafio maior? Algo assim que te marcou? Nossa, aquela obra ali, nossa, foi daquele jeito. Uma obra, Sempre tem uma obra que marca, assim como tem um cliente, tem uma obra que você pensa assim, nossa, aquilo ali foi um desafio, tanto para bom quanto para ruim. Não sei, viu? Eu não lembro. É muito parecido, né? A gente acaba criando uma metodologia de trabalhar com as mesmas pessoas também, né? E já tive de vezes que eu fiquei o dia inteiro falando pro pedreiro, olha, não sei, o próximo vai vir aqui, ele estava acho que que era encanador. Eu falei para ele, olha, eu vou fazer esse contrapiso aqui fora amanhã. Vai lá e separa o pedaço que você tem que passar o cano ainda, porque ele vai concretar. Vai lá fazer. E eu fiquei lá falando. Aí no outro dia eu cheguei lá, o que ele fez? Nada. Aí ele veio e falou pra mim, não, mas o cara concretou aqui, agora eu vou ter que passar o cano. Eu falei, vai. Não, mas eu não vou quebrar. Eu falei, mas só falta você pensar que eu vou pegar uma marreta e quebrar isso, né? Porque não tem outra solução. Só falta você achar na sua ingenuidade, né? Porque eu tô 3 dias falando pra você que o cara é concretar, você acha que ele tem que estar preocupado com o seu serviço? O cara foi embora. Não, falando me abandonou, tive que arrumar outro, enfim, um transtorno, não, mas né? Mas eu tô avisando, eu falei, vai fazer. Eu não posso pegar na mão dele e colar o cano pra ele, né? Teve uma obra que fomos também para entrar na parte interna. Aí o cliente, né, chegou em mim e falou assim, Grazi, você tem um eletricista para me indicar? Eu falei, por quê? O que aconteceu? Você já viu logo, ai meu Deus, o que esse cara Não, você não tem né? noção. Foi lá no Paraty Norte, uma big de uma mansão. O eletricista, ele não passou a parte da iluminação, o conduíte por dentro. O que ele fez? Ia ter que passar pela parte de fora. Alguma coisa assim, a parte elétrica eu não entendo muito bem. Eu sei que não foi passado pela parte de dentro, interna. Ia ter que passar tudo por fora ou ia ter que quebrar tudo, porque não foi passado por dentro. Agora, imagine uma casa, uma residência de 3 pavimentos, fora o térreo. E sabe que eu acho que isso deve ser uma coisa para a pessoa, para quem vai morar, para quem é o dono da casa, né? Uma coisa tão estressante. Sim. Porque eu acho que isso você fica com um problema aqui, porque não é só um que dá. É um monte. Aí é o que vocês falaram, a pessoa já está no limite, que ela não aguenta mais. Se você deixar um pincel cair no chão, você é o monstro. Porque ela já está com um desequilíbrio emocional causado por aquela obra, sem ninguém ajudando ela. Porque é muito fácil. As pessoas vendem planilha para administrar a obra na internet. Ela vende método, aplicativo e não sei o quê. Só não vende assim horas de trabalho, eu te ajudo, gerencio sua obra, eu faço uma tabela. Porque a pessoa perde o controle. Porque tem que fazer o controle financeiro, ela tem que fazer o controle de pessoal, ela tem que fazer lá o controle de material, ela tem o fluxo de caixa dela. Então, e ela tem que ficar olhando se o cara fez aquilo, porque sexta-feira ele faz o quê? Manda um vídeo lá com todas as lâmpadas funcionando, instaladas. Aí você faz o quê? Você não vai lá na obra ver, você paga. Aí... No sábado vai no lá sábado, conferir. no domingo, na segunda, ou num mês depois que a casa está quase pronta, ele vai lá conferir e vê que não tem nada passado. E aí, como é que ele vai resolver esse problema? Porque foi um problema que não precisava nem existir, né? Exatamente. Não tinha que ter criado. E aí eu acho isso um absurdo. Como que pode a pessoa dizer para mim que ele é um profissional de gesso, de elétrica, de pintura, de etc., e não saber fazer aquilo? Ou fazer errado? Porque isso é uma coisa que arrisca vidas, né? Sim. Elétrica, estrutura, você montar aquilo errado, né? Então, pode não acontecer nada, mas também pode acontecer uma coisa grave. Então,
a gente também tem que formar esses profissionais que têm responsabilidade sobre aquilo que estão fazendo, né? Se você colar o negócio aqui na placa de gesso errado de qualquer jeito, faltando parafuso, você já sabe que tem que botar o parafuso lá a cada X centímetros, sei lá, 15. Ah, vou colocar a cada meio metro. Tem cara que isso vai dar errado, né? Mas vou fazer porque eu tô com pressa. Essa questão que você falou é muito importante. Igual eu vi uma reportagem hoje, um apartamento, não sei se foi no Santo Inês, acho que foi no Santo Inês, que pegou fogo. O que acontece? Parte elétrica. Então, muitas das vezes, o barato sai caro. É tudo ligar dois. Não, é só ligar 2 fios. Não é, gente. Inclusive. Eu falo isso pro meu eletricista. Eu falo, é facinho, é só ligar 2 fios. Não é. Quem é nosso cliente sabe, já perdemos. Na verdade, não perdemos, né? Deus sabe todas as coisas. Mas já teve cliente que falou assim para mim: ah, mas você vai fazer o rebaixamento, a sanca, você não consegue fazer já a parte elétrica? Eu falo: não, a gente não faz. Porque eu acho que cada macaco no seu galho. A nossa parte é o gesso. Não adianta eu ir lá, igual você falou, só lá, ligar o fiozinho, tá pronto. Não. O que acontece? Às vezes, muitas vezes, na verdade, acontece problema de parte elétrica por conta disso. Aí o cliente falou assim para mim: ah, mas o gesseiro fulano de tal, ele já faz para mim com a parte elétrica. Então, fecha com ele, porque a gente não faz. Eu prefiro não fazer, porque às vezes o cliente ele quer economizar em pagar um eletricista que sabe o que está fazendo, que tem toda uma licença para fazer, do que pagar separado. Às vezes ele prefere pagar tudo junto, na verdade, do que pagar separado. Ah, mas o gesseiro sabe fazer. Não, ele não sabe, ele vai fazer uma gambiarra. Assim como já aconteceu algumas vezes, a gente chegar, o cliente, eu falei para ele: ó, chama o eletricista. Ah, eu mesmo fiz. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus. Eu fiz ele assinar um contrato dizendo que é por conta e risco dele, não foi serviço nosso. A nossa parte foi só o rebaixo. Então, não fomos nós que fizemos. Porque ele simplesmente pegou os fios e emendou: ah, agora é só fazer o forro. Isso, com certeza, vai dar um problema futuramente. Então, são vidas, né, que está em risco. Não, imagina, pega fogo, dá um curto aí, que perigo, né? Nem é só isso, né? É muita irresponsabilidade de você deixar sua família em risco, né? Por causa disso, né? Porque como é importante ter os custos das obras controlados, né? Você calcular essas coisas antes, fazer lá uma estimativa próxima da realidade, lógico. Não adianta você estimar que vai gastar 5 e gastar 30 também, não faz o menor sentido, né? Porque senão chega no finalzinho, que é a parte do acabamento, que é importante, às vezes o cliente quer economizar por conta disso. Né? Ou também, igual já aconteceu. Mas aí é melhor, eu acho. É melhor porque você vai querer economizar com ferro, com impermeabilização, com piso. Isso é difícil de trocar. Compra tinta barata, que depois você pinta a hora que tiver o melhorzinho. Né? Dá para fazer depois? Faz sujeira, né? Faz uma bagunça, mas dá para fazer depois. Sim, não, na parte de compra tinta. Compra uma torneira baratinha lá né? Compra uma torneira, não tem problema, daqui a um ano você troca a torneira de novo quando tiver melhor. Agora, não adianta economizar com cano. Fundação. Igual já teve casos acesso, né? de cliente querer economizar com produtos de qualidade bem inferior, mas os móveis tudo de primeira. Então, tipo assim, isso não faz sentido, né? É muito complicado, né? A mão de obra não é valorizada. Né? Não é valorizada. Eu acho que você pode pagar lá 10 mil no vaso, mas o cara quer cobrar 500, 600 para instalar, você fala: nossa, que absurdo. Uhum. Né? Então, isso também é uma coisa que eu tento conversar muito com os clientes, sabe? Não vai no mais barato. Não faz isso assim. Até quando não sou eu que estou... Né? Não estou executando a obra que eu executo, tenho equipe, mas às vezes eu vou só fazer a responsabilidade técnica, né, acompanhar o serviço. Eu falo: não paga assim. Se você dividir esse pagamento igual, aí não vai funcionar, vai chegar no final, se ele sair daí, você já está no prejuízo, né? Então, é melhor você fazer esse negócio de outro jeito, né? Fazer uma vez só, né? Depois fica só manutenção. Não, fazer uma vez só eu acho que é meio que obrigatório, Sim. né? Não é nem opção, porque ninguém faz obra para ficar refazendo aquilo, né? A não ser que você não tenha gostado de alguma coisa. Eu não gostei dessa tinta porque na loja era de outra cor. Aí eu entendo perfeitamente, né?
Dá para fazer teste de tinta também, mas caso é uma coisa simples de resolver. Sim. Agora, imagina você ter que passar todos os tubos da sua casa por fora, ou ter que engrossar a parede, ou quebrar a parede. Sim. Olha que complexo. Aí você mexe em piso, estraga a louça, estraga a mudança. Aí, às vezes, a pessoa já está com tempo de mudar lá do lugar que ela morava antes. Então, são problemas bem complexos, né? Que dá para resolver, claro, né? Só demanda tempo. Aí, no caso, então, toda essa gama, né, na parte de obras, gerenciamento e tudo mais, você tem vários parceiros ali que, tanto a mão de obra, tanto toda a parte ali você tem bastante parcerias, né, que auxiliam. A parte de documentação, falando um pouquinho sobre a parte burocrática, que também tem a questão da regularização de imóveis, né, financiamentos, licenças, como que funciona também essa parte do seu trabalho? Isso geralmente toda cidade tem um zoneamento ali, você precisa aprovar um projeto. Às vezes as pessoas nem sabem disso, tá? Às vezes elas pensam que ela pode só comprar um terreno e fazer uma casa. Então, não é assim. Tudo tem índices ali de terreno que você pode construir. Você tem que deixar um espaço na frente, um espaço do lado, um espaço atrás, um espaço do outro lado. Tem que deixar um espaço sem concreto, sem calçar, né? Deixar uma graminha ali. Então, tudo isso fica escrito no plano diretor da cidade. Você tem que consultar lá. Cada cidade tem cada bairro, cada rua, às vezes, tem um diferente, cada avenida. Condomínio, né? Também. Tem lugar, por exemplo, na avenida ali São João, um lado é um zoneamento, né? Um lado da rua, o outro lado é outro zoneamento. Então, tem que olhar isso também. E se não segue, multa. Ou não deixam fazer. Quando você vai, por exemplo, vender uma casa financiada, ela tem que estar com todos os documentos certinho. Tudo redondinho ali. Tem que estar lá com a BITS, que é uma coisa que a gente tira depois que a casa está pronta. Tem que estar no cartório lá escrito no documento lá do seu terreno, que agora ele não é mais só um terreno, que ele virou uma casa, que você construiu uma casa de tantos metros quadrados ali. Então, isso tudo precisa de um profissional para assinar esses documentos, para elaborar, para regularizar. Tem os custos envolvidos nisso, com as próprias taxas de impostos da Prefeitura, da Receita Federal, que o profissional calcula. Então, tem gente que faz, né? Só que depois ela não consegue lá vender o imóvel rápido, né? Ela tem que fazer tudo isso antes. E a Prefeitura, volta e meia, lança aí algumas leis de anistia para reduzir os custos aí que a pessoa tem com documentação, ou para, de repente, nossa, essa casa tem 50 anos já que ela está construída e antes o zoneamento permitia que tivesse isso, agora não mais. Então, vamos abrir uma exceção, porque ela tem provas de que isso existe há tanto tempo. Então, tem que juntar esses documentos para fazer esses processos. É uma parte mais burocrática mesmo. Entendi. É importante, o pessoal às vezes não conhece muito, né? Eu quero mandar aqui um abraço, um beijão para Pereirão. Inclusive, a Pereirão, não sei se você conhece, ela é uma pedreira, mulher de mão cheia. Assim, ó, encaracolado, loira? Não, é morena, aqui, ó. Acho que não vai dar para você ver na foto. Tá acompanhando a gente aqui. Tá acompanhando a gente, ela sempre acompanha a gente. Ela já esteve no nosso programa também, ela está aqui, ó, participando. E ela falou assim, ó, é bem assim mesmo. A escolha tem que ser única. Depois de feita, não adianta chorar. As pitangas. Um beijo, Pereirão. E é isso, a gente vai para um breve comercial, né? Bem rapidinho. A gente já volta daqui a pouco para falar sobre o último assunto, as considerações finais. Então, pessoal, fique ligado com a gente. Comercial rapidinho, só para a gente tomar uma aguinha e já volta. Até já. Aqui seu projeto ganha vida.
E vamos falar agora da DD Cores. A DD Cores é uma empresa de tintas e textura. Ela trabalha com todo tipo de acabamento de altíssimo padrão. Se você está reformando e precisa de produtos de qualidade, segue eles lá, @DD Cores Tintas. E vamos falar agora de mais uma parceira nossa, o Estúdio Kelly Faria. Lá você tem todo tipo de tratamento de estética e beleza, feminino e masculino. Temos lá manicure, pedicure, tratamento facial. E você, mulher que quer se valorizar, entre em contato com ela, @Kelly Faria Estúdio. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Bom, Daniela, queria que você desse pro pessoal suas considerações finais. Se você tiver alguma dica também pro pessoal que está construindo, que está iniciando uma obra ou está na parte lá da aquisição do terreno. Então, deixa a sua consideração final pro pessoal e também alguma dica que você As redes sociais também. As redes sociais também. Você confia plenamente, né? Converse com vários. O profissional que eu falo é um engenheiro, um arquiteto, para gerenciar e administrar a sua obra. Porque todo empreiteiro no começo é gente boa, bonzinho, o pedreiro também é. Depois mas mostra. Você precisa ter alguém dentro da obra que está 100% a seu favor. Até para remediar esse relacionamento. Porque às vezes eu vejo que a pessoa acaba largando a obra porque ela brigou com o dono da casa, nem foi coisa da obra, sabe? Porque o relacionamento fica desgastado mesmo. Não adianta falar que você tem que pedir o material uma semana antes. Não vai pedir, entendeu? Falta alguma coisinha, isso é normal. Falta um prego, um parafuso, né? Não tem, né? E às vezes o cara também, o empreiteiro pede 1 quilo de prego, o cara vem com meio, com 2. Então, acaba virando um relacionamento desgastado por causa dessas poucas coisinhas. Se você tem essa pessoa aí no meio, que é da sua confiança, é pra ser, né? Acha um profissional que você te passou credibilidade. E vá fazer com ele. É melhor para todo mundo. Vocês dois vão conseguir, né? O empreiteiro e o proprietário vão conseguir terminar a obra felizes. Vão fazer um churrasco no final da entrega da obra sem ninguém brigar. Porque essa pessoa do gerenciamento também está aí para isso. Para administrar esses também ânimos. Não ir no mais barato. Falar, eu não vou. Sim. Não sei se é importante. Às vezes o mais barato também pode ser bom, né? Mas assim, sem uma indicação, né? Sem um... Pesquisa, né? Pesquisar, conversa com a ter uma pessoa. Dá para indicação. perceber quando a pessoa, né, tá agindo de má fé. Eu acho que conversar bastante é bom. E cuidado com esses contratos também aí né, que fazem. Porque também, sendo bem sincera, assinar contrato que a pessoa não tem nada para você colocar lá na justiça, não adianta nada, né? Então, Sim. é muito importante você ver coisas que ela já fez, acompanhar a obra de perto, né? Porque acontece isso mesmo. Tem 4 ferros num pilar, por exemplo. O cara amarra 1, 2, ele acha que tá bom, né? Então tem que seguir as normas para construir, porque elas não estão aí à toa. Tem um motivo para tudo existir, foi testado, né? Legal. Deixa o pessoal também as suas redes sociais, né? Como que é? Arquitetura AIA. Eu acho que é tudo isso, né? AYA. Tem algum contato? Arquitetura AIA. Algum telefone? Tem lá na rede social. Tá tudo lá. Tem o contato, tem e-mail, tem o direct lá delas. Legal. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a Daniela pela sua presença, pela sua participação. Você que está aí nos assistindo também, muito obrigada por estar mais uma vez nos prestigiando. E estamos encerrando mais um Destaque em Foco. É isso, pessoal. Então, novamente, muito obrigado pela participação, né, pelo conteúdo que a gente trouxe aqui. Ela passou as redes sociais, então se você precisa de todo esse serviço, né, pessoal, desde a parte a burocrática da obra, da arquitetura, pode estar chamando ela lá no Instagram. Então, obrigado pela participação. E você também, que acompanhou a gente até o final, muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais Destaque em Foco. Então, boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau.